outro julgar, como nós vamos ganhar almas para Cristo desse jeito? A palavra de Deus vai dizer: aquele que ganha almas sabe o rei. Aquele que vem para Cristo, a palavra de Deus vai dizer que milhares e milhares de pecados serão perdoados só na primeira vez. Melhor é por texto nem por violência. Pela passagem da palavra de Deus que se conversando, glória a Deus, Deus leva a palavra e vê, glória a Deus, como um estupro. Deus é muito sagrado, igreja. Você vê que o Espírito Santo de Deus, Santo Poderoso, amado, ele é manso. Se você permitir, glória a Deus, que ele venha então e fazer uma obra sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu lado, Santo Poderoso, amado, ele dá. Se tu não querer, glória a Deus, o povo também não insiste. Glória a Deus, mas a Bíblia ele abrir a boca, glória a Deus, em oração, falando para com Deus. Os outros não fazendo dia de hoje, Deus só tem o Senhor sobre a minha vida. Se o Senhor não tem a minha vida, não vai adiantar palácio, não vai adiantar trono, não vai adiantar coroa, não vai adiantar cego, eu sou poderoso. O Senhor tem que estar comigo, Senhor. Porque eu só consigo vencer essa beleza com o Senhor na frente. Não é soldados, meus irmãos, Davi tinha soldados, glórias a Deus, fortemente armados, e habilidosos tinha sim. A palavra do Senhor Jesus se tem para a memória, vai dizer livro de crônica, vai dizer que tinha um homem, glórias a Deus, um capitão de 50 chamado Jazebulon Aquinevita. E esse Jazebulon Aquinevita, o soldado tinha, glórias a Deus, lanças, escudo e espada, mas quando ele era para campo de batalha, se ele fosse com a lança, ele puxava a sua segunda arma só quando pegou a sua primeira arma no campo de batalha. Nesse Jazebulon Aquinevita, quando ele foi para a batalha, desceu do poderoso amado, quando ele pegou a sua primeira espada, desceu do poderoso, a primeira lança, ele foi pegar a sua segunda arma, já tinha jogado pelo pé 800 filisteus. glória a Deus. Você vê que os homens eram preparados para batalhas. Aleluia. Você vê que aqueles homens que se encontravam com Davi, glórias a Deus, fecharam com Davi. Não abria para ninguém não, igreja. Não corretamente que eles se encontraram em Davi, glórias a Deus, também eles se encontraram em Deus. Porque a palavra de Deus vai dizer que Deus era na vida de Davi. E aquilo que é ligado na terra, é ligado no céu, diz a palavra de Deus. Bate palma para Jesus. Deus ele procura nesse mundo, glórias a Deus, os valentes, glórias a Deus, os compromissados. E aqueles que mantêm também cada vez mais a tua fidelidade com ele. E a palavra de Deus continua dizendo: tem misericórdia de mim, Senhor, para ti clamo todo dia. Alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, levanta a minha alma. Pois tu, Senhor, é bom e pronto a perdoar, e abundante em dignidade para com todos que te invocam. Você vê, meus irmãos, que Cristo, glórias a Deus, Santo Poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, sempre está ali, glórias a Deus, com seus ouvidos atentos para o teu povo. E sempre se encontra, glórias a Deus, com as suas mãos estendidas para o teu povo. Quando nós vemos, meus irmãos, glórias a Deus, é nós que não procuramos Cristo, meus irmãos. É muitas vezes que nós vamos deixar esse Deus poderoso, glória a Deus, para a segunda e terceira parte, quarta parte, meus irmãos. Porque muitas das vezes, glórias a Deus, a luta é intensa. Muitas vezes o processo não é fácil. Mas aquele que está com Cristo Jesus é mais do que vencedor. É se alegrar, glórias a Deus, Santo Poderoso, onde a palavra de Deus vai dizer que então no teu quarto deixa a tua porta e fala em segredo contigo. Quando sente a presença de Deus na igreja, glórias a Deus, só quando tem muita quantidade, quando o prazer está aceso. Mas quando sente a presença de Deus, quando entra dentro do teu quarto e fecha a porta. Quando sente a presença de Deus, meus irmãos, quando está sozinho assim, ele e Deus. É assim, não é? É, pessoal. Por quê? Porque muitas das vezes nós pensamos que Deus só fala na igreja. Que Deus só fala, nós a Deus, quando tem 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não, meus irmãos. Aquele que tem intimidade com Deus, ele fala e Deus responde. Aleluia. No capítulo 12, a palavra de Deus vai dizer que existiu um homem mais manso naquela época que era Moisés. E a palavra de Deus vai dizer que quando Moisés falava com Deus, ele falava face a face. E tudo aqui está falando que ele falava tete a
faça